Um dos instrumentos mais lindos do mundo é a voz de Mônica Salmazo. E ninguém toca a voz de Mônica Salmazo melhor do que Mônica Salmazo, disse o músico, compositor e escritor Arthur Nestrovsky. E essa frase, pessoal, eu acrescentaria o seguinte: na beleza dessa voz há uma brisa aromática que percorre as cordas vocais de Mônica Salmazo, timbrando sílabas, fonemas, notas, algo parecido quando a brisa do mar gentilmente encosta e esbarra nas areias da praia. Querida Mônica, seja bem-vinda ao Som do Vinil. Obrigada, até que enfim que eu estou aqui, que vontade de anos, que coisa linda, estou tão feliz. Estamos todos felizes porque finalmente você lançou um trabalho em vinil que possibilitou eu te convidar, após anos, né, a gente se esbarrando nos bastidores, eu monitorando tudo que você faz, né? Então a gente vai falar da sua incrível carreira e também vai falar desse álbum muito especial que saiu em Portugal apenas, veja só, Estrada Branca, com você e com seu parceiro nesse projeto, o cantor, artista plástico, escritor, multitalentoso José Pedro Gil. Estrada branca, lua branca, noite alta, tua falta caminhando, caminhando, caminhando ao lado meu. Uma saudade, uma vontade tão doída de uma vida aqui. Estrada Branca, projeto feito por você e pelo artista português José Pedro Gil, sobre a música de Vinícius de Moraes e também sobre o grande nome da música portuguesa, José Afonso ou Zeca Afonso para os mais íntimos. Queria começar esse bate-papo assim, olha só. Você disse o seguinte nesse encarte: a natureza do que fazemos implica num encontro. Essa é talvez a mais preciosa das coisas em música. E é, né? E é. Até o Hoje de Casa está nisso, né? É sim. A gente tem uma coisa que acho que a coisa que é mais direta na música, que se aprende na música, é que a música é um exemplo maravilhoso de ser usado para dizer o quanto as diferenças se somam, né? Então, a linguagem musical de uma pessoa, ela enriquece a linguagem musical de outra quando as duas linguagens se encontram. Então, isso a música traz como exemplo do viver coletivo, né? Eu acho isso, mesmo quando a pessoa é um solista, ele, na verdade, está se encontrando com as influências que ele tem. Então, a música exemplifica isso. Eu comecei dessa forma pela seguinte razão, que a pergunta que cabe nesse momento aqui é sobre a pandemia que chegou no Brasil em março de 2020. E dali para frente mudou a vida de todos nós, né? Mas muita gente acena dizendo que teve progressos pessoais, Mônica. Eu queria que a gente falasse dos seus progressos pessoais, especialmente talvez do que seja o maior deles, né? Que é o Oi de Casas, né? O Oi de Casas, ele nasceu sem ser projeto, ele era a minha vontade de encontrar meus amigos. Então, primeiro ele era isso. Era aquela sensação estranha de a gente estar isolado, não poder fazer música junto. Tentei fazer numa live e foi uma catástrofe por causa do delay, a gente não se achava nunca. Então, sim, falei, sim, esse negócio sim. não vai dar certo. E aí eu imaginei que esse encontro podia ser editado, com 2 vídeos editados. O Teco, meu marido, Teco Cardoso, músico também incrível e tal, o Teco fala para o Alfredo Delpenho, que foi o primeiro vídeo, quando ele fizer o vídeo, a parte dele, para ele olhar para o lado, e você olha para o outro, e aí na edição vocês ficam se olhando, né, interagem. Sim. Amanhã a tristeza vai transformar-se em alegria, e o sol vai brilhar no céu de um novo dia. Vamos sair pelas ruas da cidade,
peito aberto, cara ao sol da felicidade. E num canto de amor assim, sempre vão surgir em mim novas fantasias. Mas eu acho que o que aconteceu ali, aqui, é que o vídeo da gente sorrindo um para o outro, da gente cantando, fazendo música, tocando junto, é um quentinho de afeto, de encontro, que se multiplica na chegada desse vídeo na casa das pessoas, né? Eu vejo isso pelo retorno que a gente recebe. É verdade, porque você é muito cuidadosa em toda a sua carreira, com tudo que você faz, com seus discos, com shows, com a curadoria do seu trabalho. Você é muito cuidadosa, muito atenta a detalhes, enfim, né? E esses vídeos, eu me lembro, quando chegou essa notícia, né, dos vídeos que você estava fazendo, e eu vi, já tinha um volume considerável, assim, eu pensei, a Mônica está fazendo um video songbook do cancioneiro popular brasileiro. Não é verdade? É verdade. Eu também me surpreendi com o tamanho, assim, com a quantidade. Teve um vídeo, esse é o vídeo até que, óbvio, tem mais visualização, porque ele é uma pessoa muito, 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 que é o Chico Buarque, mas que me impressiona nesse vídeo o quanto parece que ele está me olhando, assim, e que eu estou olhando para ele. Assim. É muito bonito. Até eu, assistindo, fico assim, gente, ele está olhando para ela, eu estou olhando. É muito lindo. Esse é um que foi bom de fazer por causa disso. Era você além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães e seus canhões. Guardava o meu bodoque, ensaiava o rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o bedel e era também juiz. E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. E você era a princesa que eu fiz coroar. E era tão linda de se admirar, que andava nua pelo meu país. Pensando, Mônica, na forma como que você administra a sua carreira, na sua postura artística, eu queria te perguntar o seguinte: os caminhos que você escolheu profissionalmente, desde quando você pisou num palco, em 1989, em nenhum momento você buscou o sucesso como meta, você não abriu mão das suas convicções. E certamente você deve ter sido cobiçada por alguma gravadora grande, alguma multinacional, né? Eu acho que o fato de eu morar em São Paulo talvez tenha me deixado um pouco blindada, não sei se é essa palavra, mas um pouco na minha, talvez. Talvez também o tipo de escolhas que eu fiz desde o início, muito claramente, elas não caberiam num raciocínio de mercado. Eu até discordo desse raciocínio, mas ele é um raciocínio vigente. E aí, um pouco estava claro para o que eu gostava de fazer e estava claro para um tipo de pensamento que isso não era o que vendia, alguma coisa assim. Mas teve, assim, pontualmente, teve uma vez que me ensinou muito isso. Foi um empresário famosão que me procurou, mas ele me procurou assim, para dizer que ele estava com vontade de lançar uma cantora no mercado, uma cantora nova, e que ele tinha ouvido falar de mim, foi ouvir os meus discos. Eu tinha, acho que só 3, acho que eu tinha o Afro Sambas, o Trampolim e o Voadeiro. Estava começando. E aí ele falou: olha, você canta muito bem, é muito bom, legal, mas assim, não é o que você faz é bacana lá para a Europa, assim, o que eu acho que você pode se encaixar nessa cantora que eu quero lançar. Naquele momento eu entendi exatamente que não ia acontecer nada, mas eu fiquei muito curiosa. E aí eu falei: conta aí, deixa eu ver como é que... Eu acho que não vai rolar, mas já que você me convidou, eu tô aqui, me explica, por favor. Aí pegou um papel e fez uma bolinha assim, e fez uma pizza assim, e falou: acho que estamos querendo lançar uma cantora que tenha um repertório, um disco que tenha X% de versões em português de sucessos internacionais, e depois aqui tem
alguma coisa inédita, e aqui assim, e é uma coisa meio isso, meio aquilo, meio entre essa cantora e aquela outra, e eu fui olhando, assim, muito curiosa. Assim. Naquele momento, eu deixei de estar na reunião, porque eu não ia... Eu não ia, meu fígado não permitiria que eu abandonasse as coisas que eu gostava de fazer. Eis o malandro na praça outra vez, caminhando na ponta dos pés, como quem pisa nos corações que rolaram dos cabarés. Entre deusas e bofetões, entre dados e coronéis, entre parangolés e patrões, o malandro anda assim de viés, deixa balançar a maré e a poeira senta no chão. Mônica, eu queria ter visto essa pizza que esse executivo da indústria fonográfica, que eu adoraria saber quem é, mas não vou fazer essa pergunta aqui, obviamente. Eu queria ver essa demonstração gráfica do que é o perfil de uma cantora que vai vender 1 milhão de cópias. Eu queria ter visto isso. Então, não é muito difícil de imaginar, mas de toda forma, o que é claro e que é um pouco uma pena, assim, é porque esse perfil ele é uma visão rasa, né, daquilo que é a aceitação das pessoas, como se o público fosse, para ele tem que ser oferecido um negócio mastigadinho assim. Agora, também tem isso, assim, quando eu comecei a cantar, que foi 90 e uns tantinhos, já estava acontecendo uma situação que não acontecia antes, que eram selos pequenos aparecendo com possibilidade de existir. E até o cenário independente, que deixava de ser tão, não sei que palavra, marginal, assim, né? Aí vem a personalidade de cada um. Assim. Para mim, era mais seguro, emocionalmente, investir numa coisa que dependia mais do meu esforço e de parcerias e de um trabalho de formiguinha, do que me mudar para o Rio de Janeiro e concorrer com uma espécie de possibilidade de sonho, de ser descoberta, sei lá eu como, por sei lá eu quem, entendeu? Meio jogador de futebol. Eu não conseguiria lidar com isso. Isso não dá para mim. Eu preferia pegar meu cimentinho, meu tijolinho e fazer uma casinha. Simplinha, mas minha casinha. Eu preciso do seu amor, paixão forte me domina. Agora que começou, não sei mais como termina. Água da minha sede, bebo na sua fonte. Sou peixe na sua rede, pôr do sol no seu horizonte. Ai, quem me dera o meu chorinho, tanto tempo abandonado, e a melancolia que eu sentia quando ouvia ele fazer tanto chorar. Espetáculo Estrada Branca, com canções de Vinícius e do compositor e cantor lusitano José Afonso, um dos maiores nomes da música portuguesa, para quem não sabe, né? Realizado por você, querida, e por José Pedro Gil, um artista português multitalentoso, né? Então, o registro desse espetáculo aqui foi lançado em 2019 e, como diz em Portugal, em duplo LP, não em LP duplo, em duplo LP, eu acho genial, né? Eu queria que a gente resgatasse a história desse projeto, que você contasse do início, né, seu envolvimento com o José Pedro Gil, que deu nesse espetáculo e que acarretou na edição primorosa em vinil. Olha que coisa mais linda esse trabalho gráfico, estou tentando mostrar para a câmera aqui. Parece um disco editado pelo elenco de Aloysio de Oliveira. Olha que coisa mais linda, mais cheia de charme. Como é que foi, Mônica? Foi assim, o Zé Pedro Gil, ele é um cara que conhece música, tem uma formação musical bastante sólida, assim, de conhecimento da música, canta muito bem, toca piano, toca violão.
E ele fez um disco com o pianista, o Emanuel de Andrade. Eles fizeram um disco chamado Outro Tempo. Esse disco dedicado exclusivamente à música do Zeca Afonso. No Outro Tempo, ele faz uma leitura lírico-poética dessas músicas que muitas vezes foram usadas como símbolo de revolução, de luta. De resistência, né? De resistência em relação ao regime. De resistência. Isso mesmo. Olha o sol que vai nascendo, anda a ver o mar, os meninos vão correndo, ver o sol chegar. Menino sem condição, irmão de todos os nus, tira os olhos do chão, vem ver a luz. Menino do mal trajar, um novo dia lá vem, só quem souber cantar virá também. O Zé Pedro Gil assistiu, eu, o Teco e o Nelson, fizemos um concerto lá em Lisboa, e no dia seguinte a gente ia para uma outra cidade pequenininha chamada Castelo Branco. O Zé Pedro, como eu disse, intenso e maluco, falou: vocês vão para Castelo Branco amanhã? Vamos todos a Castelo Branco amanhã. Ele alugou um quarto no hotel que a gente ia ficar e foi com a família inteira, e não só ele, também o maestro Vasco, que é outro amigo, músico, também foi para lá. Fomos todos para Castelo Branco. E aí eles assistiram o concerto de novo e ficamos melhores amigos de infância, assim. E ali a gente começou um tricô. Aí ele convidou o Carlos T. O Carlos T. é um letrista bastante conhecido, né, lá em Portugal. Sim. E escritor, e um cara muito apaixonado pela música brasileira. O Zé Pedro já tinha conversado com o Carlos T. sobre o que ele achava de a gente fazer um espetáculo juntos, nesse encontro entre o Vinícius e o Zeca Afonso. O Carlos T., de pronto, falou: mas não tem nada a ver. Sim, não tem nada a ver. Como é que vai ser isso e tal? Né? Aquela coisa séria portuguesa, né? Aí depois que ele respirou e olhou melhor, ele falou: nossa, mas tem uma coisa interessante aí, tem um reflexo. Então esse encontro, por ser antagônico, ele acaba sendo revelador. É que a cidade ficou longe na cidade, se deixou meu bem querer. Eu vou sozinho sem carinho, vou caminhando meu caminho, vou caminhando com vontade de morrer. E aí voltamos com esse material, que a princípio era aquela coisa assim: não vamos perder a oportunidade, né? Já que está acontecendo, envolve um monte de gente, vamos gravar e depois a gente vê. Depois a gente vê, para mim, é um CD. Depois a gente vê para o Zé Pedro Gil, é um LP duplo da melhor qualidade, com o melhor... Exatamente. Então, a culpa de eu estar aqui, finalmente, fazendo esse programa que eu adoro, é do Zé Pedro Gil. Valeu, Pedro Gil, muito obrigado. Queria convidar as pessoas que estão assistindo aqui o nosso programa para fazer um passeio, essa belezura que é a Estrada Branca. Então vou passar a bola para você, Mônica. Você que vai encaminhar esse passeio pelo repertório aqui. Pode ser? Pode ser. Então, ele começa com o Chora Coração, que é um Tom Jobim lírico, né? Mesmo. E aí o Zé Pedro Gil canta junto comigo, é um arranjo lindo que vai todo mundo junto, os pianos e as cordas e o teco, eu adoro isso. E acho que é uma abertura solene até para esse Vinícius de Moraes solar, assim, ele chega de um jeito solene, né? O relógio bate as horas
diz baixinho, ela não vem. Ai de mim, de tão altivo, fiquei só sem o meu bem. Chora, coração, ouve só meus ais, eu não posso mais. Chora, coração, coração, coração. Tem uma do Zeca Afonso que eu acho especial, é uma música, eu já tinha ouvido essa música, ela é linda mesmo, eu fico feliz que ela tenha sido trazida pelo Zé Pedro para esse nosso encontro deles dois, que é a canção de embalar. Eu acho isso muito, muito bonito. Outra que eu souber na noite escura, sobre o teu sorriso de encantar, ouvirás cantando nas alturas trovas e cantigas de embalar, trovas e cantigas de embalar. Essa próxima música tem uma história interessante. A gente estava ensaiando, já tínhamos combinado que eu ia cantar. É uma música do Zeca Afonso, mas na verdade ele musicou nessa música um texto de Camões. Só que na hora de fazer a música, no ensaio, eu achei esquisito para Burro cantar o Camões em brasileiro, como eles chamam o nosso português, né? Um som muito aberto, aberto. Assim, né? Eu achei que ainda mais brasileiro de paulista, ainda é mais aberto, né? Eu, então, decidi que eu achava que o bonito era eu cantar essa música que chama assim, Endechas a Bárbara Escrava, em português de Portugal, como eu fosse possível eu fazer. Com um monte de português do meu lado, eu inventei essa história, deu vontade, mas depois me arrependi na hora, porque eu falei, putz, difícil, né? Fiquei pedindo ajuda para eles me ouvirem. E a gente foi na livraria Lelo, que é uma livraria que tem no Porto, e eu apoiei numa prateleira, assim, quando eu olhei, era um livro, era uma edição de Camões. Linda edição que eu, burra, não comprei, não sei porquê. Aí eu peguei e falei, Camões. Aí eu abri aleatoriamente, exatamente nesse texto da Endechas a Bárbara Escrava. Aí eu falei, uou, ou é Camões falando, vai, pode ir, ou é Camões falando, você vai ter que melhorar, vai estudar, que tá péssimo. Mas, assim, eu juro que isso aconteceu. Então eu resolvi encarar. Viva que neles lhe mora, para ser senhora de quem é cativa, pretos os cabelos onde o povo vão, perde a opinião que os louros são belos. Pretidão de amor, tão doce a figura, que a neve lhe jura que trocar a cor lê da mansidão que o siso acompanha, bem parece estranha, mas Bárbara não. Podemos ter mais uma de Vinícius, para esse passeio se encerrar? Valsinha é um sucesso. Vamos na valsinha, vamos na valsinha. Vamos na valsinha? Um dia ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. Olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar. E não maldisse a vida tanto quanto era o seu jeito de sempre falar. E nem deixou-a só num canto, para seu grande espanto, convidou-a para rodar. Então ela se fez bonita, como há muito tempo não queria usar, com o seu vestido decotado, cheirando aguardado de tanto esperar. Depois os dois deram seus braços, como há muito tempo não se ousava dar, e cheios de ternura e graça foram para a praça
e começaram a se abraçar. Mônica, queria que você fizesse um balanço desse projeto tão bacana, feito em Portugal, uns anos atrás, lançado em vinil. Projeto que também você levou ao seu lado Teco Cardoso, seu marido, um grande produtor, um grande compositor, improvisador, um saxofonista e um flautista com inúmeros predicados. E também do outro lado, Nelson Aires, o maestro Nelson Aires, de quem sou fã desde os meus tempos de adolescência. Enfim, você levou esses dois amigos para esse projeto. Vou fazer um balanço dele hoje, porque nele você aproxima a música brasileira da música portuguesa. E isso é muito raro hoje em dia. Eu me lembro de ter ido a Portugal a primeira vez e de ter uma sensação de pertencimento mesmo, de identidade. Tem um lado nosso ali. A gente é filho dali, de um tanto. E acho, sob todos os aspectos, completamente rico quando isso acontece. Os Sim. encontros dessas linguagens, dessas histórias. Somos dois países que falam a mesma língua, que têm características diferentes, idades diferentes, né? E eu acredito muito em tudo que acontece nesse projeto, em termos do encontro entre os músicos, do encontro entre os compositores, dessa intersecção entre culturas. Eu acredito nisso muito. O Estrada Branca é um encontro com o Oceano Atlântico no meio, né? Então é um encontro do Vinícius e do Zeca Afonso, meu com o Zé Pedro Gil, e de dois trabalhos, na verdade, que eram paralelos e que acabaram se amarrando. Então ele é um projeto que ele resulta muito o que eu faço e o que eu gosto na música. Lindo. A gente precisa eternizar esse momento aqui. Vamos fazer um print do nosso encontro aqui no Som do Vinil? Pode ser? Vamos! Caríssima Mônica Salmazo, muito obrigado por esse encontro fantástico, por uma música tão especial que você faz há anos. Muito obrigado por você estar aqui no Som do Vinil com a gente, finalmente, depois de anos. E esse projeto aqui, tão maravilhoso, te trouxe ao Som do Vinil. Muito obrigado, querida. Obrigada eu, Charles, adoro estar aqui. Obrigada mesmo. E aí ele nasce e cai no chão. É o Grande Otelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Mas parece coisa de cavalo marinho. Simbologia.